Um calorímetro ideal contém 160 gramas de água a 35 graus Celsius. Acrescentamos 40 gramas de gelo a menos 20. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Levando em conta as informações anteriores, calcule a temperatura final de equilíbrio da mistura no interior do calorímetro. Perceba que nessa situação aqui, o gelo ele não está a 0 graus Celsius. Tá? Então, a ideia é que eu tenha uma pedrinha de gelo aqui. Aí eu tenho uma pedrinha de gelo. E aí, essa pedrinha de gelo, ela vai estar aqui a uma temperatura de menos 20. Ela vai receber calor. Tudo isso a gente está considerando pressão atmosférica constante de 1 atm, tá? Ela vai receber calor e vai chegar aqui na temperatura máxima que o gelo consegue, que é 0. E depois ela sofre fusão. E aí ela vira água. Tá? Então aqui eu tenho gelo. Aqui eu tenho gelo. E aqui eu tenho água. Tá? Eu preciso observar se isso vai acontecer. E para que o gelo, né, sofra esse processo aqui, esse primeiro momento aqui, eu tenho aqui o quimicão. Tá? Para fazer esse momento aqui, ó, essa transição aqui, eu preciso calcular o quimicão. Então, vai ser MC delta θ. E esse MC delta θ vai ser como? A massa do gelo. Vamos botar aqui, ó, os dados aqui. Gelo. Ele tem uma massa de 40 gramas. E a água tem uma massa de 160 gramas. Então, vai ser 40. Calor específico do gelo. Ele deu o calor específico do gelo. Vale 0,5 calorias por grama. Ué, mas o gelo pode aquecer? Pode. Se ele estiver abaixo da temperatura de fusão. E qual vai ser a variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial. Tá? Que vai ser 0 menos o menos 25. Na verdade, não é 25, né? É 20. Menos 20. E aí, eu vou descobrir quanto que o gelo precisa para conseguir chegar a 0. Então, quando eu fizer aqui, ó, 40 vezes 0,5 vai dar 20. E quando eu fizer aqui, ó, 0 menos o menos 20, vai dar 20. Então, isso aqui é 400 calorias.
Vamos chamar isso aqui de calor 1. O que é o calor 1? Calor 1 é a quantidade de calor que o gelo precisa para sair de menos 20 e chegar até zero. Depois que ele chegou até zero, ele precisa quanto de calor para poder fazer a fusão? Aí vamos chamar isso aqui de calor 2, tá? ml. Então, o calor 2 será a massa, que é 40, vezes 80. Quem é 80? 80 é o calor latente de fusão do gelo. Esse calor foi dado ali no início, ó, 80 calorias por grama. Quando a gente multiplicar isso aqui, 4 vezes 8, 32, então 3.200 calorias. O que nós fizemos até agora? Nós calculamos quanto que o gelo precisa para a fusão total. Ele precisa de 3.600 calorias. Por quê? 400 para sair de menos 20 até zero e depois mais 3.200 para conseguir fazer a fusão. Quem vai ceder esse calor aqui é a água. Então, eu preciso observar agora a água. Eu fiz a observação do gelo. Agora eu vou fazer a observação da água. A água tem uma massa de 160 gramas. O calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui agora a água e vou fazer a seguinte verificação. A água está a uma temperatura aqui, ó, de 35 graus Celsius. Ó, 35. E eu tenho 160 gramas. Se essa água sair de 35 e chegar até zero, quanto de calor ela consegue ceder? Essa é a conta que a gente vai fazer. Eu vou pegar o quimicão e vou fazer essa conta aqui, ó. 160, que é a massa de água, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. A água está a 35. Se ela chegar até zero, quanto que ela vai ceder? Quanto que essa água consegue ceder? Então, a gente vai multiplicar 160 vezes 35. Isso aqui vai dar menos 5.600 calorias. Perceba, o que a gente conseguiu concluir aqui? Nós concluímos que o gelo precisa de 3.600 calorias. Não, quando eu pegar aqui esse valor e esse valor aqui, dá um calor total de 3.600 calorias. E a água pode ceder 5.600. Por isso que tem aquele menoszinho ali. Então, a gente pode fazer o calor cedido mais o calor recebido igual a zero. Diante disso, diante dessa verificação, eu posso vir aqui e fazer assim, ó, calor cedido, que é o calor da água, mais calor recebido, que é o calor do gelo, igual a zero. O calor da água, eu vou botar mc delta θ. E o calor do gelo? O gelo eu tenho que botar mc delta θ mais mlf mais mc delta θ. Pô, André, eu vou ter que fazer essas 4 contas. Na verdade, a gente já fez quase todas, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui
é a água. Isso aqui é o gelo sendo aquecido. Esse cara aqui é a fusão. E esse aqui é o gelo que virou água. Então, por que que eu fiz essa verificação aqui? Porque eu poderia fazer a verificação e aí, ao invés de achar aqui 5.600 calorias aqui, ó, eu poderia achar um valor, sei lá, menor que 3.600. E aí eu não precisava mais fazer a conta. Eu poderia achar um valor ali, tipo, o gelo precisa de 400 calorias para chegar até zero. Qualquer valor ali acima, né, igual a 400 ou acima e menor que 3.600, eu já sei que a temperatura de equilíbrio é zero. Então, eu não precisaria mais fazer a conta. Mas nesse caso aqui, eu preciso fazer essa conta aqui. E aí essa conta vai ser o seguinte: a massa de água vale 160 gramas, o calor específico vale 1, e a temperatura de equilíbrio menos a inicial é o delta teta. Então seria isso aqui. Esse aqui é o da água. A gente já não fez essa conta aqui do gelo? Já. Ela está aqui, ó. 400 aqui. Vale 400. A gente já não fez essa temperatura aqui esse calor de fusão? Já está aqui, ó. Vale 3.200. E aí, agora aqui o gelo, que virou água. Se o gelo virou água, eu não posso mais usar o calor específico do gelo. Eu vou botar aqui a massa do gelo que virou água, temperatura inicial é zero, e a de equilíbrio a gente vai descobrir. Tá? Agora o resto é matemática aqui, né? 160 vezes temperatura de equilíbrio é 160 vezes a temperatura de equilíbrio, 160 vezes menos 35, nós já fizemos essa conta aqui, ó, tá aqui, ó, 5.600, mais essa conta aqui nós também já fizemos, vale 3.600, e aí aqui vai dar 40 vezes a temperatura de equilíbrio. Aí eu vou somar 160 40, e vou somar aqui, ó, menos 5.600 com 3.600. Então vai ficar 200 vezes a temperatura de equilíbrio menos 2.000, igual a zero. Agora já é uma conta que a gente consegue fazer aqui numa boa, né? Não tem perigo de errar. É só dividir 2.000 por 20. Então, cancela aqui. Eu falo, não tem perigo de errar, né? 2.000 por 200. Então, cancela aqui, cancela aqui. Então, a temperatura de equilíbrio deu 10 graus Celsius. Então, essa aqui é a questão. Vou chegar para cá, para ficar tudo junto. Então, perceba que ela tem vários passos, né? Primeiro, eu preciso fazer a verificação. Depois, eu preciso fazer ali. Você poderia perguntar assim, André,
Se eu viesse direto para cá, para esse roxinho aqui, se eu viesse direto fazer essa conta aqui, não ia dar certo? Cara, ia. Então por que eu não fui direto para ele? Deu certo porque quando a gente fez a verificação, a gente percebeu que o gelo precisa de 3.600 calorias e a água pode ceder 5.600. Se não fosse assim, quando a gente fizesse aquela conta ali, ela não ia nem fazer sentido, porque a gente não sabe o que aconteceu com o gelo. A gente não sabe se o gelo tem condições de ser derretido. A gente poderia ter uma situação ali onde a água não consegue derreter o gelo, que foi os exercícios que a gente viu ali. Então, a gente precisaria fazer essa verificação para ter certeza se eu posso fazer isso. Até porque, quando eu faço a verificação, aí eu consigo entender o problema como um todo. Eu consigo entender que o gelo precisa de tanta energia. E aí você pensa assim, poxa, mas aí essas contas aqui, que eu achei 400, 3.200, foram em vão. Cara, nem foram, ó. Você já botou a resposta direta aqui, ó. Já botou aqui, ó, 400, já botou aqui o 3.200. Então, nem foi em vão, não. A conta que você fez aqui, você não vai repetir ela, você já sabe o resultado. E aqui também, né? Esse 5.600 também entrou aqui. Então, nem foi em vão ali a conta, não. Mas esse aqui seria o jeito de resolver sem ter chances de errar alguma coisa. Só que, assim, é uma questão longa, né? Uma questão mais trabalhosa, mas é o jeito que você consegue ter certeza que uma substância sofreu ali a fusão porque a outra conseguiu, de fato, ceder o calor que ela precisava, ceder aquela energia que ela precisava. A questão pode te apresentar isso num gráfico. Tipo, eu posso pegar um gráfico aqui. Se eu quisesse traçar um gráfico, o gráfico seria assim, ó, um diagrama aqui, né? Ó, seria assim. Vamos botar aqui a temperatura e aí vamos botar aqui o módulo do calor, tá? Eu tenho a água que está aqui a 35. Eu tenho o gelo que está aqui a menos 20. Aí o que aconteceu? O gelo recebeu calor, foi até zero, tá? Esse valor aqui, ó, do calor, nós até achamos que ele vale 400 aqui, ó. 400 aqui, ó. Depois, houve a fusão, e aí nós calculamos também, né, que o calor para vir daqui para cá vale 3.200. E depois, esse cara foi aquecido até 10. Então, nós temos aqui esse calorzinho. Depois, a temperatura de equilíbrio foi aqui em 10 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio foi aqui. E aí nós temos a água, que perdeu energia até aqui, ó. Tá? E aí aqui está a temperatura de equilíbrio, né? Ela fica aqui em 10 graus Celsius. Então, isso aqui seria uma representação de tudo isso aqui, né? Isso aqui, esse desenho pontilhado aqui, ó, isso aqui seria a temperatura de equilíbrio, em 10 graus Celsius. Então,
eu tenho aí todas as etapas representadas num diagrama. Tá? Aquele vermelhinho ali é o Q1, que é a energia que o gelo precisa para sair de menos 20 até zero. O azul é o Quimél, que é o Q2, que é a mudança de estado físico, é a fusão. Aquele roxinho ali é o calor que o gelo precisa, que o gelo que virou água, né? Vai ser aquecido. Esse cara aqui seria esse aqui, ó. E esse verde é esse aqui, ó. Então, esse verde, esse cara. E a gente consegue determinar quanto que é a temperatura de equilíbrio. Então, a questão poderia até apresentar isso num gráfico também. E aí você faria essa conta, ao invés dele dar o enunciado, ele poderia te dar o gráfico. E aí você conseguiria representar também desse jeito aí.